Existe um poema no mangá de Bleach que resume até certa parte que quero falar nesse vídeo. Se enferrujar, nunca se poderá confiar. Se seu dono falhar em controlá-lo, ele o cortará. Sim, o orgulho é como uma lâmina. Recentemente aqui no ocidente as coisas têm saído um pouco de controle, eu acho. Na verdade tenho certeza. E a arte, como qualquer outro material de entretenimento, passou a sofrer ataques no mínimo duvidosos. Por exemplo, temos o caso da demonização em TV aberta de Yu-Gi-Oh!, que eu acho que todo mundo conhece, que é a mais famosa de tudo, que a Yu-Gi-Oh! Foi até banido no Brasil. Viram a carta? O capeta tá aqui, ó. Também tivemos essa famosíssima aqui de Naruto. Ela veio para derrotar a aldeia do Naruto, mas o mestre não sei das quantas lá selou. E claro, não posso esquecer da rapaziada do cancelamento, que criou um escândalo sobre a primeira temporada de Tate no Yusha, onde chamaram o autor da obra de incel, sendo que o autor é uma mulher, é uma autora. E mais recentemente agora criaram uma polêmica aí sobre aquele anime lá do casal que se encontra de trás do supermercado, porque o cara tem uns 41 anos, se eu não me engano, e a mina tem 24. Aí começaram a falar que é fetiche, que não sei o que, enfim. No final, o que essas coisas que eu disse sobre orgulho, demonização e cancelamento tem a ver uma com a outra? A lacração e o cristianismo são a mesma coisa. Os dois sofrem do mesmo problema, o falso moralismo. Pra rapaziada que se discute, por exemplo, tá tudo bem uma criança de 4, 5, sei lá, 6 anos trocar de sexo, por exemplo. Mas, por outro lado, se tiver uma piada com mulheres em um anime, não pode, é machismo. Já pro cristão, tudo é do demônio. Não podemos ver, ouvir, falar sobre absolutamente nada. Porque senão estaremos abrindo nossas portas espirituais e com isso pararemos de obedecer o pastor e pararemos de ir à igreja. Obviamente, rapaziada, dos dois lados existem as exceções sim, eu sei muito bem disso. Vocês não precisam vir comentar, ah, mas tá o pastor, ah, mas tá o crítico de não sei o que. Rapaziada, eu sei, calma. É porque eu tenho que engajar vocês no vídeo, é o clique, é o bait. Enfim, o meu ponto é, o orgulho dos cristãos os impede de enxergar que estão fazendo o mesmo que os judeus da época do Messias, e hoje quem faz é essa turma aí, né? Vocês estão vendo aí? Sim, cristãos, muitos de vocês estão do mesmo lado dessa escória, mas são orgulhosos demais para admitir isso. Eu sou o Martinez e sem mais enrolação agora, rapaziada, cuida no vídeo. Quando eu era moleque, minha mãe sempre foi contra assistir anime. Por outro lado, ela deixava eu ler mangá, porque ela não entendia que era a mesma coisa e preferia que eu lesse. Mas, como todo bom otaku do Ceará, eu fiz aquilo de mais proibido que se podia fazer naquela época. Eu via anime escondido. Hell yeah! Na época, ali em 2014/2015, se tornou muito comum falar mal de Naruto. E eu sinceramente não entendia o mal que essa rapaziada via. Naruto é uma história sobre amizade, superar o fracasso, se tornar reconhecido, sobre alguém que é culpado por um pecado que ele nem mesmo cometeu. O famoso clichê de shonen que, pessoalmente, eu gosto mais. Quando feito com qualidade, né? Solo leveling. Sim, tá bom, eu sei que tem um demônio dentro do Naruto. Eu também sei que tem um demônio, sei lá, dentro do Gon, dentro do Ichigo. Mas era isso, rapaziada. Eu assisti, sei lá, Jovens Titãs em Ação ou Steven Universo. Aí não dá, irmão. É intancável. Os brasileiros no geral, e aqui eu não tô falando só sobre esses dois grupos que eu tô comentando, eu sinto que possuem uma desonestidade intelectual fortíssima no que tange a falar sobre a cultura oriental. Pra eles, pelo menos na época, né? Hoje em dia anime é mainstream, inclusive tá cheio de turista aí na fanbase, né? Ver Naruto era coisa de boiola, do demônio ou de quem não gostava de futebol. Eu não tô zoando, já me falaram isso. Só que essa rapaziada esquece que o Japão possui outras religiões, logo vem outras culturas. É óbvio que o cristianismo não vai ser retratado de forma contundente ou explícita. O que você tem são ensinamentos comuns que essas religiões têm, e com isso é possível retirar boas mensagens dessas obras. Inclusive até um paralelo da hora a gente fazer sobre a história do Naruto com esse versículo aqui de Deuteronômio, que diz que os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. E essa é basicamente a ideia que o anime busca desmistificar. O Naruto ali tem a Kyuubi, que é um demônio que colocaram nele, só que a culpa não é dele. Mas se tem uma coisa que me deixa com raiva é aquele tipo de cristão que fala que anime é pecado. E não, eu não estou falando de tipo, animes mais 18, animes que tem gore extremo e coisas, né, sobrenaturais, assim, muito malucas. Paizão, assim, eu não sei se você sabe, mas se for assim, então ninguém vai fazer mais nada. Porque você tem mensagens subliminares em todos os lugares. Você tem mensagem subliminar em desenhos da Disney,
Disney, você tem mensagem subliminar no design da Coca-Cola, no design de um tênis, você tem mensagem subliminar no design de um carro. Estou impossibilitado de usufruir do meu carro porque o filho de uma égua decidiu colocar uma alegoria pagã no carro. Eu tô impossibilitado agora de acessar a internet a conteúdos extremamente de valia, porque os donos, a gente sabe muito bem que são aquela rapaziada da alta cúpula lá, altamente demoníaca e pagã, financiada por judeus da BlackRock. E antes de continuar falando sobre isso, eu quero falar rapidamente sobre também um tipo de cristão que faz piada inclusive sobre essas mensagens subliminares, que acha que o mundo é mil maravilhas e que não existe, por exemplo, sei lá, fraude na Copa. Rapaziada, depois façam aí uma pesquisa e vejam quantas coisas fraudadas existem todas as copas. Uma parada que me deixa com muita raiva é que basicamente o discernimento morreu. Ninguém pode mais discernir por conta própria. Se um, abre aspas, muitas aspas, líder espiritual fala pra você que não pode mais ver anime, ler mangá, escutar música secular, pronto, acabou, você não vai poder mais fazer isso. Mesmo que uma obra traga bons valores, virtudes e eleve suas faculdades morais, não. Olha aqui, tem um símbolo pagão aqui, não pode. Não anda de carro. Não anda. Uma coisa básica que todo mundo deveria entender é que se você tem um filho, se você tem alguém que você vai mestrar, você deve ensinar ele e dar o direcionamento. Você não vai forçar ele. Uma vez que você planta, a pessoa nunca vai esquecer. Não é assim que diz na Bíblia? Até onde eu sei, amor só é amor porque é a possibilidade de não amar. Você pode simplesmente escolher o Lago de Fogo e tá tudo certo, irmão. A escolha é sua. Vai lá, pode ir, vai de tobogã. Mas existem pessoas assim como eu que nós gostamos de apreciar diferentes obras, diferentes mitologias. E não me entendam errado, eu não faço sincretismo. O que estou querendo dizer é que eu pego elementos de outras mitologias para poder compreender também até o mundo próprio cristão, a cosmovisão bíblica. É importante inclusive você ter esse conhecimento sobre mitologia japonesa, mitologia nórdica, mitologia hindu, para poder inclusive refutar eles e fortalecer sua própria fé. Ou o que que você acha? Você acha que você vai ler e por isso acabou para você? Sua fé é fraca desse jeito? É frágil? Você deve ensinar a pessoa a ter o discernimento, porque tudo que tem nesse mundo jaz no maligno. Se nós cristãos formos viver simplesmente preocupado com esse tipo de coisa a todo momento, nós não conseguiremos viver. Eu acho inclusive que tem até uma passagem lá em 1 Tessalonicenses 5:21 que diz que o discernimento bíblico exige maturidade para retirar o precioso do vil. Se eu não me engano é assim, rapaziada. Tô fazendo vídeo aqui mesmo falando, só anotou umas coisinhas aqui e basicamente esse falso moralismo prefere a proibição, porque proibir poupa o trabalho de pensar. Aí os tais líderes vão lá e pegar, faz uma lista do que pode, do que não pode. E é isso, irmão. Acabou pra você. Vai querer ver He-Man? Não pode, porque lá tem um Amon-Ra. Não pode. Ó, coisa do diabo, fortíssima. Vai querer ver Hora do Rush? Não pode, pai. Por quê? Porque tem piadas de conotação sexual. Você vai querer o quê? Ver agora anime? Vixe, piorou. Ainda mais se for, sei lá, Great Teacher Onizuka, GTO. Mas calma, que eu vou guardar pra falar sobre GTO daqui a pouco. Antes de terminar sobre esse assunto, eu quero falar ainda sobre música, que foi uma das coisas que eu citei. Rapaziada, não me levem a mal, mas música gospel é muito ruim. E a mesma coisa sobre discernimento que eu havia comentado antes. Basicamente, uma música só é de Deus se, sei lá, cita o nome de Deus, o nome entre aspas, né? Porque ele nem fala o nome, falam Deus. Ou então com termos religiosos e parábolas religiosas. E obviamente eu não sou contra esse tipo de música. Inclusive eu gosto muito de José Júnior, Oficina G3, Rodox, Grupo Morada. Graças a Deus aí nós temos excelentes artistas aí que fazem uma música que foge do comum daquele pentecostal sofrência ou daquelas músicas católicas que não me levem a mal, mas eu fico com dor de cabeça quando escuto aquilo. Eu não consigo. E não, pra deixar claro, eu não escuto trap, eu não escuto funk, eu não escuto essas músicas hard metal pauleira. Minha parada é escutar city pop japonês, um drums and bass, quando eu tô na academia ou quando eu tô trabalhando. Escutar aqui um Nujabes, né, um rap. Pô, quantos ensinamentos a gente não pode tirar desse tipo de coisa, de uma arte que é valorosa. A música tem sim esse poder de você contextualizar ela diante a sua vida. E as obras literárias também, a mesma coisa. A maior parte das músicas que eu escuto não são gospels, sei lá, não sei como é que fala, porque tem uma qualidade simplesmente ruim, eu não aguento. Bom, dito isso, agora eu quero falar sobre o segundo tópico, que é Onizuka, representação de Davi. Mas quem é Onizuka? Onizuka é aquele tipo de cara que simplesmente quer viver a vida por conta. Tudo bem que
À primeira vista, isso parece uma piada completa, afinal, ele é um escravo da luxúria, um fumante compulsivo, preguiçoso, mal educado. Enfim, o cara é literalmente os 7 pecados pessoais. O cara é literalmente 7 pecados capitais em pessoa. Porém, eu acho que a genialidade por trás da carne está em provar de que ele está falando a verdade, ele está sendo honesto a todo momento. Onizuka demonstra ter um caráter, uma integridade moral infinitamente maior do que qualquer cara engravatado que diz ter um título por aí. Ele é aquele tipo de pessoa que faz o certo do próprio jeito dele. Como por exemplo, quebrar a parede do quarto dos pais de uma aluna, porque eles estavam se distanciando e eles estavam causando um mal muito grande nela. Ou como por exemplo, quando ele torturou alunos e afogou-os, porque eles tentaram fazer uma chantagem com Onizuka. Ou então quando uma garota ficou falando de que ela era apenas um amontoado de células e proteínas e no final ia voltar a ser só pó e não sei o que, ia servir pra cadeia alimentar. Aí ele pulou de uma ponte em construção com ela. E agora só de vocês verem aí já dá pra perceber que ela não quer morrer mais, né? Por que será? O Onizuka, ele tem fé naquilo que ele acredita, mas com a crença inabalável de simplesmente não deixar ser moldado pelas convenções sociais e na capacidade da redenção das pessoas. Davi, por exemplo, ninguém acreditou que ele iria derrotar o gigante. Todos o ridicularizaram, até seu pai. Mas aí Davi foi lá e demonstrou que era possível, porque ele teve fé. Bom, ele teve fé no Criador, algo que falta no Onizuka, e eu concordo com isso e não passo o pano. Mas mesmo assim, rapaziada, mesmo sendo esse cara errado, Onizuka acredita piamente no potencial de seus alunos. Alunos esses que eram tratados como delinquentes, jovens suicidas, como punk rockers, como a galera que gostava de Raystar. Desculpa, comecei a falar um inglês aqui do nada. Enfim, o ponto é acreditar naquilo em que ninguém mais dá valor. É tipo você, rapaziada. Você aí que tá, por exemplo, sei lá, numa escola, numa faculdade, e que você gosta de Bíblia, e as pessoas chegam para questionar você e simplesmente ridicularizam você. Mas você tá lá, com fé, mesmo que você nunca nem tenha visto Jesus Cristo, mesmo que você não tenha nem escutado a voz dele, você tá aí com fé. Você nunca nem viu os profetas, você nunca foi a Israel e viu os monumentos históricos, mas mesmo assim acredita, é a mesma fé. Olha aí, eu consegui fazer uma comparação com um cara imbecil, com Davi, que também foi outro, né, que traiu a própria esposa aí. Ambos se movem por convicções que parecem loucura a princípio para os outros. Enquanto chegam os moralistas e falam aquilo que você deve seguir, os protocolos e tudo, a fé deles dois continua visceral, podemos dizer assim. Seja num campo de batalha, seja na escola. Eles simplesmente acreditam que a justiça não pode vencer. Falando um pouco mais agora sobre as instituições de ensino, eu gosto que GTO, ele faz críticas contundentes tanto para os professores / diretores quanto para os alunos. O anime retrata a dura e cruel realidade de Fuyutsuki, uma professora jovem que genuinamente ama a profissão, mas que enfrenta bullying de alunas porque é bonita. No outro extremo, a série expõe o corporativismo de professores que pouco se importam com a saúde mental dos estudantes. Como eu tinha dito anteriormente, que eles estigmatizavam os estudantes e simplesmente dane-se eles, enxergando-os apenas como números ou então alunos de destaque que podem trazer medalhas para a escola e poder destacar ela no cenário nacional e quem sabe receber mais verba do governo. Em casos mais graves como o do diretor Uchi Hamada, ele chega inclusive abertamente a chamar os próprios alunos de lixo. Esse cara não se importa com ninguém, ele só quer que as regras sejam cumpridas até o último ponto / vírgula. Só que por que, Martins? Por que o Uchi Hamada é assim? Bom, isso se dá ao fator de que a sociedade japonesa é extremamente coletivista e de que as regras precisam ser seguidas ao limite. Bom, hoje em dia obviamente isso tá bem mais flexível, né? Óbvio. Mas enfim, vamos dar continuidade para não quebrar aqui a narrativa. Ele é o retrato daquele salaryman japonês lá dos anos 90. Ele é o retrato do homem que busca no materialismo uma forma de que as pessoas enxerguem que ele tem valor. Porque a família dele não gosta dele, os alunos não gostam dele, o próprio cachorro dele não gosta dele. E eu gosto que o autor usa essa tragédia cômica, podemos dizer assim, para forçar não só o personagem, mas também o espectador a olhar para si mesmo e fazer uma pergunta que pode ferir o nosso orgulho. Será que o problema não sou eu? Não sei, eu que estou forçando visões legalistas na cabeça de outra pessoa, porque simplesmente eu não consigo contemplar o meu próprio fracasso, e por isso eu julgo que fragilidade é algo geral e que ela deve ser combatida com simplesmente a eliminação total dela? Pois é.
Esse é o ensinamento que eu tirei de GTO, um anime sobre putaria. Muita putaria, bota! Falando sobre putaria, Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério com Batseba. Não obstante, ainda arquitetou a morte do esposo dela, Urias. E Onizuka também não diferente disso, é abertamente um pervertido ex-delinquente que não esconde de jeito nenhum seus desejos carnais. Inclusive eu esqueci de falar, mas o sonho dele é casar com uma colegial. Esse cara é tenso. Mas rapaziada, diga-me, a santidade no cristianismo é sobre a ausência de impulso ou de falhas? Ou isso não é simplesmente uma hipocrisia? Até onde eu sei é a constante luta humana entre a carne e o espírito. Esses personagens expõem a verdade nua e crua de que grandes líderes, capazes de atos de extrema coragem e nobreza, habitam corpos caídos e lutam contra suas próprias misérias sexuais e morais e seus problemas internos e externos. Eles não são heróis impecáveis, eles são heróis assim como nós, falhos. E eu gosto disso. E GTO, ele não trata o Onizuka como alguém que é um herói que vai salvar todos. Não, irmão, ele é só um cara muito putífero e ele busca a putaria. Mas é aquilo, rapaziada, Deus escolhe as coisas loucas pra poder envergonhar as sábias. Sabe por que que eles se conectam comigo, com você? Porque eles são gente como a gente. Como você não se enxerga num cara desse, cheio de defeitos, mas também que tem um grande coração? E não só isso, mas uma autenticidade sem igual de simplesmente seguir a sua fé, seguir aquilo que você acredita. Assim como, por exemplo, o título de rei não garantiu Davi ser um ser perfeito ou deixar de ser um pecador, o título de professor não fez dos colegas de Onizuka educadores de verdade, pessoas com compaixão, pessoas que têm carinho com ensinamento. Aí vem a rapaziada lá dos críticos cults, aí vem os filósofos cults, né, da rapaziada da lacração, aí também vem um falso moralismo aí dos apóstolos, pastor, doutor, tudo isso é vaidade. Jesus Cristo, homem, era carpinteiro. Davi, pastor de ovelhas. Nesse caso aqui, como eu tô falando de anime, né, Onizuka é só um professor. Mas por que, Martins? Por causa de um diploma? É isso? Porque uma instituição deu pra ele um papel dizendo, ó, agora você pode ensinar, pode trabalhar aqui, ó. Não, porque ele está disposto até morrer pelos seus alunos. Ele tá disposto a ensinar até aquele aluno que odeia ele. E bota aluno que odeia ele. Na verdade, a sala inteira odeia ele. Mas ele tá lá, irmão. O cara chora, o cara grita, ele faz de tudo porque foi algo que não fizeram por ele. E agora é a vez dele de entregar essa sabedoria a essas crianças. Eu termino o vídeo com uma mensagem de que muitas vezes as pessoas mais corretas, entre muitas aspas novamente, segundo as normas sociais, muitas vezes são as mais podres e covardes por dentro. Enquanto isso, aquele cara marginalizado, de cabelo loirinho pivete, boca suja e fora dos padrões, é quem estende a mão e salva a vida de alguém. A grande mensagem é a mesma de Cristo aos fariseus. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Mateus 21:31. E é óbvio, rapaziada, óbvio que deve haver renúncia, deve haver mudança. Mas você percebe que essas pessoas já estão com um passo muito maior das que se dizem corretas? A crueza desse tipo de obra nos ensina a valorizar a verdade ao invés da aparência. Eu sou o Martinez, 19 anos e solteiro. Esse foi meu primeiro vídeo falando sobre esse tema, juntando cristianismo e anime. E eu vou buscar falar as coisas assim daqui pra frente. Falar por anime por falar, eu simplesmente não quero. E também não quero falar sobre Bíblia por falar. Eu pensei, bom, vou juntar os dois aqui e ver no que dá. Se você gostou, peço humildemente que você compartilhe com aquela pessoa que vai gostar desse tipo de conteúdo, né? E já se inscreve no canal e deixa o likes. Porque o YouTube está simplesmente me obliterando, eu não sei porquê. Ninguém me gosta. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e tamo junto, meu patrão.